Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue, por gentileza, o teu livro santo, o teu evangelho, as Sagradas Escrituras, e abra junto comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 14. Versículo de número 5. Juízes, capítulo 14, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tiná. E chegando às vinhas de Tiná, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler mais uma vez que diz: desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tiná. E chegando às vinhas de Tiná, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber. Agora eu vou reler o versículo 6 e você repete em seguida, bem alto e bem forte. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Você crê que essa é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para essa palavra a melhor e mais poderosa salva de palmas que já se ouviu no estado da Paraíba. Enquanto você aplaude, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. A tua palavra, meu Deus, vai ser pregada. E ninguém veio aqui ouvir o que o homem tem a falar, mas todos nós viemos ouvir a tua voz e a tua palavra. Então toma agora a boca do pregador, os lábios do mensageiro, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça. Remove toda barreira, todo empecilho, todo obstáculo, e que a tua palavra, uma vez enviada, agora vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Pode sentar em nome de Jesus. Muito bem. Este homem ao qual a palavra do Senhor se refere é Sansão. E Sansão era um homem de muita força. Era um homem que tinha muita força. A palavra vai dizer no relato onde nós lemos que Sansão, ele pegou um leão e despedaçou com as suas próprias mãos como se fosse um cabrito. Então, esse homem era como se fosse o Hulk de antigamente. Tinha uma força extraordinária. Baixa só um pouquinho o retorno, Bruna, tá dando microfonia? Acho que é aquele retorno ali que está mais baixo. Aí, tá bom. Esse homem, ele tinha uma força extraordinária. Era uma força tamanha. E talvez você conheça ele até mesmo das histórias, ele aparece muito em desenho, ele é contado muito para as crianças, que ele tinha tanta força que carregou um portão da entrada de Gaza que pesava 3 toneladas. Era pesado ou não era? Mas ele tinha muita força. E de onde vinha, pastor, a força desse homem? Quando nós falamos de Sansão, muitas pessoas dizem assim: pastor, a força de Sansão vinha do cabelo dele. Porque quando a mulher cortou o seu cabelo, ele perdeu toda a sua força. Pastor, a força de Sansão, na verdade, estava no cabelo que ele tinha. Será que a força de Sansão estava mesmo no cabelo que ele tinha? É isso que nós vamos aprender hoje.
na palavra do Senhor. Mas vamos ver a história de Sansão. Volte comigo em Juízes capítulo 13, agora no versículo de número 2. Diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Rapaz, Deus tem alguma coisa com as estéreis, né? Sara era estéril, essa daqui, a mãe de Sansão, era estéril, Ana também era estéril, e Deus fazia maravilhas. Versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido filho, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebidas fortes, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Agora diga assim comigo: Sansão era nazireu de Deus. Deus levantou esse homem para ajudar a Israel. Deus levantou esse homem para estar na terra de Israel para os proteger. Porque os inimigos de Israel, como sempre foram, os filisteus, iam contra Israel. Mas Sansão não. Se Sansão estivesse ali, aí a coisa era diferente. Porque o homem tinha muita força. A palavra vai dizer que ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Será que o rapaz tinha força? Mas o que eu quero frisar nesse momento é que o anjo do Senhor diz à mãe de Sansão: olha, o seu filho vai ser nazireu de Deus. E o que significa, pastor, ser um nazireu? O nazireu é aquele que faz o voto de nazireado. E esse era um voto que tanto a pessoa podia fazer quando nascesse, como a mãe e o pai da pessoa poderia dizer que ele seria nazireu desde o seu ventre. E esse voto foi o voto que a mãe de Sansão fez, porque assim o anjo lhe mostrou. E o que é que consiste esse voto? Você precisa entender bem isso, porque faz parte da mensagem. Vá comigo no livro de Números, capítulo 6, versículo de número 1. Preciso te mostrar o que significa ser um nazireu de Deus. O que é que eles podiam fazer, o que é que eles não podiam fazer, que voto era esse, pastor, que a pessoa que era nazireu fazia? Esse voto aqui, ó. Números capítulo 6, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando um homem ou uma mulher tiver separado para fazer o voto de nazireu, para se separar ao Senhor. Aí as regulamentações: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida feita de uva, nem uvas frescas e nem passas comerá. O que foi que o anjo disse para a mãe de Sansão? Não tome vinho, não tome bebida forte, porque esse menino será nazireu. Versículo 4. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, o nazireu não poderia cortar o cabelo. Daí muitas pessoas dizem que, pastor, então está aí, a força de Sansão estava no cabelo dele. Será mesmo? Continuando sobre o voto: até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Terceira coisa: não pode se aproximar do corpo de um morto. E esse era o voto do nazireu. As pessoas que faziam o voto de nazireu, tanto podia fazer por um período, como também para a vida toda. E o voto que a mãe de Sansão fez para ele, como o anjo tinha direcionado, era para a vida toda. Não era obrigatório. Mas os pais, no caso de Sansão,
eles que fizeram voto pelo filho. E o que não podia? Tomar vinho ou bebida forte, tocar em cadáveres e cortar o cabelo. Grave essas 3 coisas aí. Diga assim comigo: não pode tomar vinho ou bebida forte, tocar em cadáver e cortar o cabelo. 3 coisas que não podia fazer aquele que fazia o voto de Nazireu de Deus. E o voto de Sansão era esse. O voto que ele tinha com o Senhor era esse. A aliança que ele tinha com Deus era ser Nazireu de Deus. E esse voto que Sansão tinha com Deus fazia com que ele livrasse o povo de Israel dos filisteus, porque através desse voto o Senhor o abençoava. E deixa eu dizer uma coisa para você: voto com Deus é coisa séria. Voto com Deus não pode ser quebrado. Voto com Deus é algo que nós temos que ter um compromisso com aquilo, porque Deus vai requerer de nós tudo aquilo que nós votamos com o Senhor. Então, só faça um voto com Deus se você puder cumprir. Só faça um voto com o Senhor se você realmente estiver disposto a fazer aquilo, porque Deus vai requerer de nós o voto que nós fizemos com Ele. Se a força de Sansão viesse do seu cabelo, qualquer pessoa que tivesse o cabelo grande teria força. Aí nós homens estaríamos perdidos, né? Porque temos o costume de ter pouco cabelo. O meu já está indo embora, olha aqui. As mulheres teriam muita força, mas a força de Sansão não estava no cabelo dele. E continuando a história, até para você entender, Sansão, ele vê uma mulher bonita em Tinar. E você sabe que o homem, a maioria dos homens, em sua grande maioria, quer casar. E Sansão viu essa mulher em Tinar e se apaixonou por ela. Aí ele volta para casa e diz: pai, mãe, encontrei a mulher da minha vida. Não é assim que a gente fala? Só que essa mulher não era de Israel. Essa mulher, ela era filisteia. Como é que você pode casar com o seu inimigo? E Sansão se apaixonou por essa mulher, em Tinar. E disse: então, vamos lá, porque nós vamos organizar o casamento. Até os seus pais disseram: meu filho, não tinha mulher aqui entre o seu povo, não? Você foi procurar mulher lá, nos filisteus, no inimigo? Aí Sansão disse: não, mas é o amor da minha vida. O homem, quando está apaixonado, é bobo, né? Faz tudo. E então, ele chamou os seus pais e eles decidiram ir até Tinar para conhecer, né? Aquele sistema todo. E olha o que aconteceu no caminho. Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 8. Diz assim, Juízes capítulo 14, versículo 8. E preste atenção no voto que ele tem de Nazireu. As 3 coisas que ele não pode fazer. Juízes capítulo 14, versículo de número 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Alcançou seu pai e a sua mãe e deu-lhe do mel. E comeram, porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Por que Sansão não contou que ele pegou aquele mel de um corpo de leão morto? Porque qual era o voto do Nazireu? Não tocar em cadáveres. Por isso que ele pegou lá o mel, foi comendo, deu para os seus pais, mas não disse de onde pegou. Mas aqui, o que é que Sansão estava fazendo? Quebrando um voto que ele tinha com Deus. E o diabo, ele vai chegar para a sua vida, querendo que você quebre o compromisso, querendo que você quebre o voto, querendo que você quebre a aliança com Deus, não com o cadáver, mas com o mel. Porque o que atraiu Sansão a tocar naquele cadáver não foi porque era um leão que estava morto, mas era o mel que estava ali dentro. Satanás, ele vai tentar tirar você da igreja. Satanás, ele vai tentar fazer com que você perca a sua aliança com Deus. Satanás vai tentar com que você quebre esse compromisso que você tem com o Senhor, não com o cadáver, mas com o mel que irá lhe atrair.
E é por isso que você tem que ter cuidado, porque Satanás é astuto e vai trabalhar de todas as maneiras para que você venha sair da presença de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, porque ele vai trazer o mel, um enxame de abelhas com mel dentro de uma carcaça de animal. Pastor, o que é que significa isso? Comer mel não era pecado. Comer mel para o voto de nazireado, tudo bem. O que é que não podia? Era comer o mel que estava ali dentro do cadáver. Quando nós estamos em casa, assistir um filme, não é pecado nenhum, pode assistir um filme. Agora, deixar de vir para o culto para assistir o filme, aí é que está errado. Tomar um refrigerante, todo mundo pode tomar. Quer dizer, o Ministério da Saúde adverte que tome menos, né? Muito açúcar, tome mais suco, mas não há pecado nenhum em você tomar um refrigerante. Mas e quando você toma um refrigerante dentro de uma boate, dentro de uma festa pagã? Ah, pastor, mas eu não estava me misturando, mas o mel está dentro da carcaça. Ah, pastor, eu vou numa festa ali, viu? É um aniversário. Não há pecado nenhum em você participar de um aniversário. Mas se nesse aniversário tem festa mundana, cachaça, bebedeira, aquilo que não agrada ao Senhor, por que você vai para um lugar desse? Não tem pecado em você fazer tal coisa, mas se o diabo ligar isso ao pecado, às vezes a pessoa cai e nem percebe. E assim foi que ele fez com Sansão, colocou o mel dentro de um cadáver. Então nós temos que ter cuidado com as ciladas de Satanás, porque aquilo que não é pecado, às vezes Satanás ele vai ligar ao pecado e você não vai nem perceber. Quer ver outra? A pessoa chega lá e faz, ô pastor, é que a palavra diz que o pecado está em se embriagar, né? Eu vou tomar só uma cervejinha aqui, só um copo de vinho, só um copozinho assim, porque não tem problema, né? Aí toma o primeiro. Aí o diabo lá fala, agora toma o segundo. Aí, agora só a saideira, toma o terceiro. O cara, quando pensar, já está bêbado. Era isso que eu queria. E você cai nas ciladas de Satanás se não observar, porque ele vai colocar o mel dentro do cadáver. Quem está entendendo, diga amém. Satanás sabe que você não deve pecar, mas ele vai sempre colocar algo atrativo para fazer você cair. E algo muito impressionante que aconteceu, um pastor nosso da Paz e Vida disse que no seu celular tem uma Bíblia. No celular não tem problema você ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia no celular. Eu também leio porque na Bíblia do celular tem muitas traduções. E é mais fácil para mim mudar. Eu tenho uma Bíblia no celular que se chama Bíblia Strong. É muito boa. Ela nos traz o original do grego, do hebraico. Enfim, o pastor estava lá usando a Bíblia no celular. E quando pensar que não, aparece uma propaganda de uma mulher nua assim, ó. Venha se divertir comigo. O pastor fechou o celular e fez, está arrependido, Satanás, vai-te embora. Porque Satanás vai lançar o mel, vai tentar atrair a pessoa. E nós temos que ter cuidado com isso. Mas enfim, Sansão ele chega até a festa daquela mulher e o casamento, e ele lhe propõe um enigma para que os homens daquela cidade adivinhassem. Juízes capítulo 14, versículo de número 14, diz assim: então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o seu enigma. E como eles não sabiam o enigma que Sansão tinha dado a eles, eles chamaram a mulher de Sansão e começaram a importunar aquela mulher, até que ela importunou a Sansão, e Sansão lhe declarou aquele enigma. Pastor, o que significa isso? Veja aqui, capítulo 14, versículo de número 17. A mulher importunou tanto a ele que ele conseguiu dizer. A mulher importunou tanto a Sansão que ele foi e disse, eu vou te dizer o enigma, para que eles adivinhem. E às vezes, todo ser humano ele tem uma área na sua vida que é mais frágil, que é difícil você lutar contra ela. Mas a área frágil de Sansão eram as mulheres. E as mulheres deixavam aquele homem doido. Capítulo 14, versículo 17. Diz assim: e chorou diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo.
E aí eles vão declarar o enigma, Sansão vai ficar chateado, e depois Sansão vai lá, desce, mata 1000 homens, traz o que tinha prometido a eles, enfim, foi uma confusão grande. Mas para encurtar a história, Sansão ele pegou 300 raposas, amarrou um no rabo da outra, botou fogo e soltou na lavroura daquele povo. Ou seja, eles perderam toda a colheita que tinha naquela época. E o que foi que Sansão fez? Voltou para casa. E olha o que aconteceu no decorrer da história. Sansão, ele vai se esconder. Juízes capítulo 15, versículo de número 6. Então perguntaram os filisteus, quem fez isso? E responderam, Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a sua mulher e deu aos seus companheiros. Então subiram os filisteus e queimaram a ele e a seu pai. Então lhe disse Sansão, é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado, eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, matando muitos dele. Então desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Olha que confusão grande. Ele foi embora, desceu e se escondeu. E os homens foram em busca dele para resgatar, para pegar e para matar ele, porque ficaram com raiva do que tinha acontecido. E olha o que aconteceu no decorrer do caminho, versículo de número 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Ou seja, foram buscar a Sansão, amarraram a ele, porque ele tinha queimado a lavroura do povo, mas só que quando amarraram ele, ele novamente se soltou, como que não fosse nada. Pegou as mãos deles e fez assim, ó, tá, cortou as cordas. O que é que eu quero dizer a você com isso? Que mesmo depois de Sansão ter tocado naquele leão morto, ele continuou com a força que ele tinha. Mesmo depois de Sansão ter tocado em algo que ele não podia, porque ele tinha um voto com o Senhor, ele continuou tendo a força que ele tinha. E às vezes a pessoa pensa como Sansão. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu pequei aqui, Deus não fez nada. Então eu vou continuar. Pastor, eu fiz tal coisa aqui e Deus ainda não fez nada na minha vida. Deus não me castigou, Deus não me tirou nada. Então eu vou continuar. E assim foi com Sansão. Ele pecou a primeira vez, ele quebrou o voto que ele tinha com o Senhor, que não podia tocar em cadáveres, mas a força dele continuava nele. E aí ele disse, então eu vou continuar. E Sansão vai começar a fazer as coisas diferentes daí em diante. E depois que passou essa mulher e essa história, aí Sansão se apaixona por outra mulher. E homem besta, né? Homem bobo. Só que os filisteus sabiam que a fraqueza dele era essa, era a mulher. E eles queriam saber qual era o segredo da sua força. E essa mulher por quem ele se apaixonou, você já conhece. Como é o nome dela? Dalila. Ele se apaixonou agora por Dalila. Era uma mulher bonita, formosa, como diz as Escrituras. E os filisteus, sabendo disso, chegaram para Dalila e disseram, vem cá, a gente quer saber o segredo da força dele. E se você descobrir, a gente vai te dar tanto em dinheiro. Aí a mulher disse, opa, dinheiro é comigo mesmo. E começou a instigar a Sansão. Capítulo 16, versículo 4. Diz assim, e depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram, investiga-o para ver o que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim o afligirmos e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Diga misericórdia. E ela foi, se engraçou para o lado de Sansão e começou a perguntar, olha, em que consiste a força do seu cabelo? Em que consiste? Foi procurando, buscando. E o versículo de número 9, Juízes capítulo 16, no versículo 6, óbvio que Sansão deve ter desconfiado, né? Então ele não falou a verdade para ela.
Ele mentiu. Ele disse outra coisa. Ele disse, quer saber de onde vem a minha força? Vou dizer agora, versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado, para se poderem derrotar. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sansão está dizendo, se me amarrar com 7 cipós, aí eu não consigo soltar. A minha força vem daí. Mas era verdade? Não. Versículo de número 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-os com elas. E desde então, versículo 9, e o espia estava com ele no outro quarto. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vegas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que se consistia a sua força. Olha que mulher sagaz. Ela arrumou toda a cilada para Sansão, amarrou como ele tinha dito, só que quando ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, era mentira. Ela queria saber se a força dele vinha dali mesmo. Aí ele disse, cadê? Torou aqui o cipó, onde é que está? Aí ela olhou para ele, você mentiu para mim. E ela continuou buscando saber, buscando entender. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo, ele não desiste de primeira não, viu? Ele vai continuar tentando, até conseguir nos derrubar. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Juízes capítulo 16, versículo 10, ela pergunta de novo. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderei ser amarrado. E ele disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houve sido usada, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Era verdade ou mentira? Mentira. E novamente ela trouxe, ela amarrou, e quando ela amarrou ele, disse, os filisteus vêm contra ti. Ele foi e cortou as cordas, novamente. E a mulher olhou para ele e fez, não, você não me ama mais. Porque a mulher é assim, né? Não, você não me ama mais. Você não me contou o seu segredo. Eu não acredito no seu amor por mim. E assim ela foi fazendo aquele drama. E ele já foi se desesperando, porque gostava muito dela. Ele disse, tá bom, eu vou contar o meu segredo para você. E aí Sansão conta o segredo que ele tinha. Juízes capítulo 16, agora no versículo 15. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abriu-lhe o coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Diga misericórdia. Sansão contou o segredo. Qual era o segredo? Ele era nazireu de Deus. Ele está dizendo, se você cortar o meu cabelo, aí sim eu vou perder a minha força. E o que foi que Dalila fez? Cortou o cabelo dele. E o versículo de número 19 vai dizer o seguinte, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei. Está vendo a confiança que Sansão tinha? Está vendo a certeza que Sansão tinha de que ele ainda estava com a força? Sairei como antes e ferirei. Só que ele esqueceu que ele contou o segredo para a mulher que ele tinha. Só que ele esqueceu
que ao longo do caminho ele vem quebrando o voto que ele fez com o Senhor. Só que Sansão esqueceu que ao longo do caminho ele vem desfazendo aquela aliança que ele tinha com Deus. Ele já tocou em cadáveres. E agora, por último, ele vai cortar o seu cabelo. Sansão achou que a força estava nele. Sansão achou que a força estava no seu braço. Sansão achou que ele que tinha força e que o voto com Deus era só mais um voto. Sansão achou que a força estava no braço dele. E sabe o que aconteceu? Final do versículo de número 20. Depois que ele disse: sairei e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão não estava nele próprio. Mas a força de Sansão vinha de Deus. Era o próprio Espírito que descia sobre ele naquele momento, e ele tinha aquela força surpreendente. E Sansão começou a esquecer que a força que ele tinha vinha de Deus. Enquanto ele tinha o Espírito Santo, enquanto ele recebia o Espírito Santo, porque ainda não fora dado por Jesus, ele tinha força. Mas e agora, pastor, que ele está sozinho? A força dele acabou. Porque ele quebrou o voto, a aliança. E ele pensa: eu vou como antes, mesmo sem cabelo, toquei no leão e nada aconteceu. Eu tenho a força, eu quem faço, eu quem luto. A força vem de mim? Não, a força vem de Deus. E tem muitas pessoas que pensam dessa maneira. Quando a pessoa vem para a casa do Senhor, ela vem acabada. E Deus vai transformando, e Deus vai renovando, e Deus vai prosperando, e Deus vai mudando a sua vida, até que uma hora a pessoa olha para Deus e diz: tá bom, Deus, agora é comigo, porque a força está em mim. Não é porque você tem força que a força é sua. Não é porque tudo está dando certo na sua casa, na sua família, na sua empresa, que é você que está fazendo, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que faz com que nós venhamos ser transformados a cada dia. Ah, pastor, na minha vida, graças a Deus, está dando tudo certo. Amém. Mas não é por você. É o Espírito Santo de Deus que habita em seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, em meio à crise eu prosperei. Eu sou um cara muito inteligente. É o Espírito Santo. Ah, pastor, olha, se eu abrir a minha boca aqui, viu? O senhor vai ver o quanto eu louvo, o quanto eu adoro a Deus. É o Espírito Santo. Ah, pastor, o senhor não sabe tantas coisas que eu sei fazer, e isso, e aquilo, eu. Não existe eu. Existe o Espírito Santo que habita em mim. Porque quando eu passo a ter o Espírito Santo na minha vida, eu me esvazio de mim mesmo e começo a ser cheio da presença do Senhor, da presença de Deus na minha vida. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, é por causa dele, é por ele. Porque sem ele, nós não somos nada. Se Deus retirasse o seu Espírito Santo de nós, o que seria de mim? O que seria de você? Nós não iríamos conseguir nos arrepender dos nossos próprios pecados, porque Ele quem faz isso na nossa vida. Nós não iríamos conseguir ter a mudança de caráter, porque é Ele quem faz isso na nossa vida. Nós não iríamos conseguir estar no caminho que é Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que nos direciona no caminho que é a verdade e a vida. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós não íamos conseguir nem orar, porque é o Espírito Santo quem nos desperta, é o Espírito Santo quem nos dá essa força, é o Espírito Santo que está dentro de nós, habitando em nós, que nos faz ter a força que vem do Senhor, o nosso Deus. Diga glória a Deus. O que nós temos que aprender com essa história é isso: nada sou eu, nada é você, tudo vem dele e tudo é por ele. Porque hoje nós estamos num período que as pessoas têm um ego muito elevado, acham que podem tudo, acham que faz tudo, mas eu tudo faço no Espírito Santo. Eu espero que você seja assim também. Quem é assim também, diga glória a Deus. Porque é o Espírito Santo que está em nós, que muda a nossa vida e que faz com que nós venhamos ser a cada dia diferente. E quando Sansão saiu contra aquelas pessoas, sabe o que aconteceu? Os filisteus conseguiram levar ele. Versículo de número 21. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos
e levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. Aquele homem que tinha muita força, agora não tem mais. Os filisteus lhe cegaram e colocaram ele para mover um moinho. E deixa eu te mostrar aqui o segredo da força de Sansão. Eu não falei a você que não vinha do cabelo dele? Todas as vezes que Sansão ele tinha uma força surpreendente, olha o que acontecia. Vou mostrar no telão para ser mais rápido. Juízes capítulo 13, versículo 6. Coloca aí, por gentileza. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem veio a mim, cujas vistas era semelhante à vista de um anjo. Juízes capítulo 13, versículo 6. Acho que nem esse versículo não, hein? Mas enfim, na palavra do Senhor, todas as vezes que você analisar o livro de Juízes, em que Sansão ele tem uma força surpreendente, a palavra sempre diz antes: e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sansão vai ter um ato de força surpreendente e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sabe qual é a diferença? É que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha, operava a obra e voltava. Vinha, operava a obra e voltava. Por quê, pastor? Porque Jesus ainda não tinha dado o Espírito Santo. Ele vinha, dava força a Sansão e voltava. E é hoje? Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo hoje ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. E nós precisamos entender que a nossa força, ela vem do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Nossa força vem dele. Tudo que somos é ele, é por ele e para ele. Só que Sansão errou. E talvez você que está aqui hoje tenha dito: pastor, eu errei, porque eu achei que a força vinha de mim. Pastor, eu errei porque eu achei que era eu quem fazia as coisas acontecer. Pastor, eu errei porque eu achei que a força, ela estava em mim. Sabe o que você deve fazer? Mesma coisa que Sansão fez. Juízes capítulo 16, para nós encerrarmos, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus e pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Sabe o que Sansão fez? Se arrependeu e pediu perdão a Deus. Quando nós fazemos o mesmo ato que Sansão, achando que algo vem de nós mesmos, nós precisamos quebrar esse nosso orgulho, nos arrepender e reconhecer que tudo vem do Senhor, o nosso Deus. Quem entendeu, diga amém. Então se coloque de pé e dê uma linda salva de palmas para o Senhor, o nosso Deus.